Tem uma passagem do aprendizado do Castanheda, onde ele estava com Dom Juan numa praça, uma praça pública. E lá eles estavam conversando sobre a liberdade que nós precisamos dar às pessoas que a gente ama. O cuidado que a gente tem com relação às outras pessoas. E o Dom Juan estava explicando para ele que nós precisamos deixar o outro livre para que ele faça as escolhas dele. A não ser naquela fase da infância, onde a criança ainda não conhece o mundo, não conhece as regras do mundo, nesse momento em que você precisa orientar de uma maneira mais forte, você precisa, às vezes, proibir, coibir várias ações dele. Quando ele se torna adolescente, aí ele começa a escolher o mundo dele. Aí você precisa aprender a respeitar algumas das escolhas dele. Nesse exemplo, o Castanheda viu uma lesma atravessando a calçada num lugar extremamente movimentado. Então ele ficou com dó da lesminha ali e correu e pegou a lesma e colocou de volta no mato, ali ao lado, num lugar onde ela estaria protegida. E virou para Dom Juan e falou: viu, Dom Juan, se não fosse eu, alguém poderia ter pisado nessa lesma e ela poderia ter morrido aqui. O Dom Juan falou assim: meu Deus, você não tem ideia do quanto você interferiu na vida dessa coitada dessa lesma? Falei: mas como assim, Dom Juan? Eu fiz uma boa ação. Falei: não, quem disse que fez uma boa ação? Se a lesma estava atravessando a calçada, é porque ela queria chegar do outro lado. Imagina quanto tempo ela gastou para chegar onde ela estava. Aí vem uma orelha e coloca ele de volta lá onde ele tinha começado. Então a coitadinha da lesma, sabe, voltou todo o seu caminho porque alguém interferiu no caminho dela. Ela estava seguindo o caminho dela. Se acaso ela fosse esmagada, isso estava no caminho dela. Mas, e se essa tivesse sido a busca dela? Atravessar aquela calçada toda para chegar do outro lado. Aí vem um imbecil e coloca ela de volta lá de onde ela tinha partido. Você imagina o atraso que foi para ela a interferência. Aí o Castanheda ficou todo, sabe, envergonhado de ter feito aquilo e foi lá e procurar a lesma para tentar colocá-la no mesmo lugar. Dom falou: mas de novo, você vai interferir na vida dela de novo? Falou assim: se um imbecil colocou ela no lugar, porque estava no caminho dela. Então agora deixa a lesma em paz e deixa que ela siga o caminho dela. E é isso que a gente faz muitas vezes com as pessoas que a gente ama. A gente interfere de tal maneira que a pessoa fica perdida, ela não pode ir a lugar nenhum. Só existe a sua ação, sabe? Só existe a sua intervenção. E ela não vai ter o direito de fazer as escolhas dela. Então nós temos que aprender a deixar o outro livre para que ele faça as escolhas dele. Só assim ele vai aprender. E às vezes ele vai errar, às vezes ele vai cair do cavalo, sabe? Sim, mas essa é a vida dele, essa é a escolha dele. E nós temos que aprender a dar essa liberdade a todas as pessoas que a gente ama. Nós, educadores, precisamos tomar muito cuidado para não pegar na mão do nosso educando e colocar ele no lugar que a gente queria, sabe? E tem que permitir que ele escolha. Nós podemos fazer apontamentos, nós podemos orientar o que pode ser bom, baseado no nosso ponto de vista, mas a escolha final tem que ser dele.